Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias da capital e do parlamento. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza a sessão parlamentar. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou toda a movimentação no plenário Fausto Arruda. Boa tarde, Daniele. Tudo bem, não é? A Câmara Municipal de Fortaleza teve uma sessão legislativa muito intensa em votação, em conteúdo de matérias, de propostas de leis e também no debate, nos pronunciamentos dos vereadores. Na pauta eram 8 matérias de muita, digamos assim, boa qualidade legislativa, que criam novas leis em benefício de cidadãos e cidadãs de Fortaleza. Por exemplo, o vereador Germano Rimem propôs e foi aprovado na ordem do dia, um projeto, uma indicação, na verdade, indicando que o prefeito José Sarto crie uma feira livre entre os condomínios 3 e 4 lá do Cidade Jardim 1, aquele condomínio do Minha Casa Minha Vida, ao lado do conjunto prefeito José Walter. Existe uma lei federal, uma lei municipal que está dentro desta lei federal, regularizando e regulamentando no município, e o vereador Germano Rimem, com base nesta legislação, está solicitando que o prefeito José Sarto crie lá uma feira livre no Cidade Jardim 1. A matéria foi aprovada e já está para a sanção, para que a Procuradoria Jurídica, os advogados da Prefeitura possam analisar e aí o prefeito José Sarto tomar a decisão de beneficiar, porque ali no condomínio Cidade Jardim tem o 2, mas principalmente falando do 1, que é o que está contido nesta proposta do vereador Germano Rimem, há muitas pessoas que vão comprar fora do condomínio. E há lá um potencial de consumo muito importante e que pode gerar emprego, renda, facilitar ainda mais a vida do ponto de vista econômico para aquelas pessoas. E aí a matéria segue para a sanção do prefeito José Sarto. Entre as matérias que começam a tramitar, que é um passo a passo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, está uma proposta do vereador Jorge Pinheiro para que a Associação Casa Luz ACL, que funciona no bairro de Fátima, que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica e que estejam grávidas, acolhe com atendimento psicológico, com toda a orientação quanto ao pré-natal, que esta Associação Casa Luz ACL seja de utilidade pública e possa passar a conveniar com os poderes públicos, União, Estado e municípios. Esta proposta foi enviada às comissões, como também foi enviada uma outra do vereador Germano Rimem para a regularização fundiária da Vila União, dos imóveis na Vila União, que ainda não tem o papel, a regularização, o documento da casa. E isto está dentro do bojo, está dentro de uma proposta aprovada aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, do prefeito José Sarto, que é o REURB, que é a regularização fundiária de todos os imóveis na cidade de Fortaleza que ainda não tem o documento. E aí o vereador Germano Rimem aproveita, vários vereadores já fizeram propostas, inclusive aprovadas. E aí, dentro do bojo, ou seja, incluído nesta lei geral que o prefeito José Sarto já mandou para a Câmara e a Câmara já aprovou e agora está para a sua execução, esta lei geral, o REURB, que é a regularização fundiária urbana de Fortaleza, alcança 1.085.000 pessoas, 257 mil moradias em mais de 800 assentamentos, localidades subnormais, precárias, que foram ocupadas em um dado momento da história da formação social e ocupação urbana de Fortaleza, quando aí as pessoas ocuparam, fizeram suas casas, mas ainda não tem o papel da casa, ainda não tem o documento da casa. Portanto, a proposta do vereador Germano Rimem, que está agora nas comissões, ela está dentro desta lei geral de regularização fundiária aqui na capital do estado do Ceará. Portanto, um dia muito produtivo, que teve também debate sobre as eleições, o resultado das eleições no primeiro turno e também a projeção, os debates e a projeção deste segundo turno que vai acontecer no próximo dia 30 de outubro em todo o Brasil, Daniele. O pleito deste ano vai alterar a composição da Câmara Municipal. Em 2023, 4 vereadores vão assumir vaga de deputado estadual. Vale destacar ainda que as eleições ainda não acabaram, porque teremos segundo turno para presidente da República. No Ceará, a escolha do novo governador foi feita em primeiro turno e nós procuramos o cientista político Cleiton Monte para repercutir todo esse cenário. A eleição de Almano de Freitas do PT em primeiro turno sequer era cogitada no período de campanha.
nem pelos apoiadores do então candidato ao governo do Ceará, muito menos pelas pesquisas de intenção de voto. Até os vitoriosos esperavam um resultado que fosse em 2 turnos, mas o que a gente viu é que nos 3 últimos dias, né, um ponto importante foi a segunda visita do ex-presidente Lula à Fortaleza, né, isso conseguiu mobilizar, e a gente conseguiu perceber uma tendência de crescimento do Elmano na última semana, né, principalmente no interior do estado. E claro que isso deu uma vantagem maior a ele e acabou gerando uma onda pró-Elmano que desagou no resultado de primeiro turno. Já o ex-governador do estado, Camilo Santana, foi eleito com mais de 60% dos votos válidos para o Senado Federal. 5.100.000 cearenses foram às urnas no último domingo para escolher representantes políticos. Os eleitores precisaram retornar às sessões onde votam no próximo dia 30 por conta do segundo turno para o cargo de presidente da República, disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Na disputa nacional, as pesquisas elas acertaram o percentual de voto do ex-presidente Lula, mas elas erraram principalmente em 2 pontos, né? A votação do presidente Bolsonaro, que foi subestimada, e o percentual da Simone Tebet e do Ciro. Esses 2 foram superestimados, né? Tanto Simone Tebet quanto Ciro tiveram uma votação bem inferior ao que apontava nas pesquisas. Por outro lado, o Parlamento Municipal também sofrerá alterações a partir de janeiro de 2023. Dos 21 vereadores candidatos, 4 conseguiram se eleger. Um deles, o deputado mais votado da Assembleia Legislativa. Trata-se de Carmelo Neto, do PL. O parlamentar foi eleito para a Assembleia Legislativa com 118.603 votos. Além dele, ganharam vaga na Assembleia Legislativa o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, do PDT, Sargento Reginaldo, do União Brasil, e Larissa Gaspar, do PT. 21 vereadores disputando espaços na eleição de 2022. Os que conseguiram se sobressair, a maioria deles tem uma relação direta com a agenda do presidente Bolsonaro, com o bolsonarismo, que é o caso do vereador Carmelo, que foi o que tirou o primeiro lugar na eleição para a Assembleia Legislativa. São casos de lideranças que têm uma conexão direta com grupos, ou com grupos militares, ou com grupos evangélicos de direita, conservadores, né? Você tem um pouco, alguns casos fora dessa linha, que é o caso do presidente Antônio Henrique, que conseguiu montar um movimento muito importante de vereadores, apoiando o Roberto Cláudio, e conseguiu a sua eleição para a Assembleia Legislativa nessa mobilização de vereadores aliados do PDT. O segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. O eleitor que por algum motivo não votou no primeiro turno pode votar no próximo, desde que o título esteja regularizado. Geraldo votou nessas eleições, mas nem sempre foi assim. Ele já deixou de votar em várias outras. E o pior, não justificou. Nem justificava. O cúmulo da ignorância. Aí fui no cartório eleitoral daqui, na Praia de Iracema ali. Justifiquei, falei, não, você vai, a partir de hoje você vai, acho que eu não paguei, foi nada. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições 2022 pode e deve votar no segundo turno, que acontece em 30 de outubro, desde que seu título eleitoral esteja regular. O Tribunal Superior Eleitoral reforça que cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Mas quem não votou nesse primeiro turno precisa justificar a ausência para evitar a perda de alguns direitos. Para isso, o eleitor tem até 60 dias após cada pleito. É obrigatória a justificativa da ausência e aquele eleitor que não a fizer vai pagar uma multa de R$ 3,51 por cada turno ausente. O Ceará teve 17,46% de abstenção no primeiro turno, segundo o TRE. A eleitora ou o eleitor ausente poderá apresentar justificativa para o primeiro, o segundo ou ambos os turnos por meio de uma dessas opções. Aplicativo é título, baixado nas plataformas Android e iOS, formulário requerimento de justificativa eleitoral em formato PDF, apresentado preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. Não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa for apresentada no dia da eleição. Isso pode ser feito com o aplicativo título ou acessando o sistema Justifica na
na página do TRE Ceará, e ele, só que passando a eleição, se o eleitor for justificar, ele precisa apresentar um documento que justifique por que não votou e nem justificou. E aí fica a cargo do juiz autorizar ou não essa justificativa. A Central da Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza comemora 1 ano de atendimentos à população. A repórter Joana Frota traz um balanço desses atendimentos. Ela conversou com o coordenador da Central. Confira. A Central da Cidadania está fazendo 1 ano exatamente hoje, 1 ano de atuação. De lá para cá foram mais de 11 mil atendimentos. E para falar um pouquinho mais sobre esses serviços, está comigo o Rodrigo Cavalcante, ele que é coordenador da Central da Cidadania. Estão completando agora exatamente hoje 1 ano de operação aqui da Central da Cidadania. Nesse primeiro ano já foram aí mais de 11.608 atendimentos, número exato até 30 de setembro. A gente tem tido um prazer muito grande, não só por esse número de pessoas que passam aqui, mas principalmente pela qualidade do atendimento que a gente tem conseguido dar. Isso foi um comprometimento, um pedido do presidente Antônio Henrique desde o começo, que a gente conseguisse atender o cidadão aqui da melhor forma possível, e é isso que a gente tem feito. Que serviços são ofertados aqui? O que as pessoas podem encontrar aqui à disposição delas? Olha, Joana, vamos reforçar aqui, A Central é composta por 7 órgãos, desses 7 órgãos são mais de 30 serviços. Então aqui o cidadão pode vir encontrar uma emissão do RG, a carteira estudante, o cartão do idoso, a credencial do idoso pela MC, tem o PROCON como órgão de defesa do consumidor, temos o MEI, que é o microempreendedor individual, temos o Sim de ônibus, a Etufó com os serviços aqui, enfim, temos a conciliação que eu te falei que já fizemos aqui, mais de 150 conciliações, que é uma evolução quando não se consegue resolver com o PROCON. Enfim, tem bastante serviços importantes para a população aqui na Central. Mas antes é preciso agendar, não é isso? Esse é um processo importante que veio oriundo da pandemia, Isso é importante para a gente conseguir organizar todo mundo. Então, hoje você acessa o site organizadamente e faz o teu agendamento para cá e vem ser atendido aqui na Central da melhor forma possível. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. E o site para agendamento é o da Câmara Municipal de Fortaleza, cmfor.ce.gov.br. Pausa rápida e no próximo bloco a gente fala sobre o trabalho de monitoramento da Serra das Almas, que é desenvolvido pela Associação Caatinga. Eu volto em 1 minutinho, não saia daí. Venha me ajudar a arrumar meu bairro, minha cidade. Um café, por favor. Não. Um cafezinho com leite. A melhor coisa é a gente poder ter escolha no nosso dia a dia, né, não? E não faz muito meu estilo. Essa é a banda que eu mais gosto. Bom, cada um curte o que quer, né? A democracia é uma velha conhecida de todos nós. Nas eleições, ela vai estar presente com você na hora de votar. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Direto da redação de volta, hoje é o Dia da Natureza e o dia também dos animais. A Associação Caatinga tem muito o que festejar. E para falar sobre essas conquistas, eu recebo aqui no Direto da Redação o Sandino Moreira, que é coordenador de Relações Institucionais da Associação Caatinga. Sandino, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse explicando como é a atuação da Associação Caatinga. Olá, Daniele. Olá a todos os telespectadores da TV Fortaleza. Obrigado pelo convite. A Associação Caatinga é uma organização da sociedade civil que trabalha já desde 98 com a conservação desse bioma que é exclusivamente brasileiro. Essa instituição nasceu da iniciativa de um industrial, que na época era o Samuel Johnson, que por um tributo de gratidão à carnaúba, desejou criar uma organização que protegesse essa espécie e todo o bioma que lhe acolhe, que é a casa da carnaúba. Então a associação tem como principal projeto a conservação da Serra das Almas, que é uma unidade de conservação, ali na fronteira do Ceará com o Piauí, em Crateús. São mais de 6 mil hectares de floresta preservada, de uma caatinga assim, impressionante na sua beleza e biodiversidade. E ao longo dos anos, desde sua criação, a associação foi expandindo o horizonte de atuação, trabalhando então com incentivo à pesquisa científica, com mobilização para políticas públicas. A Associação Caatinga trabalha com o extrativismo da carnaúba, incentivando e ensinando as boas práticas produtivas da carnaúba. Trabalha com reposição e restauração florestal, com plantio de mudas nativas. Recentemente a gente incorporou uma tecnologia de plantio
de raízes alongadas, que foi concebida pela professora Gislene Ganadi, da Federal do Rio Grande do Norte, né? E conservação de espécies ameaçadas, implementação de tecnologias sociais para o convívio com o semiárido. As comunidades que estão em volta da Reserva Natural Serra das Almas também são público-alvo da Associação Caatinga. Então, nós entendemos que o convívio harmônico com o semiárido, o convívio das pessoas com o semiárido, né, é um ingrediente essencial, né, para a harmonia, né, da nossa sociedade com a natureza. Atualmente vocês monitoram alguns animais lá na Serra das Almas, né? Que animais são esses? Como é que é feito esse monitoramento? Exatamente. Desde a fundação da reserva, nós temos essa atenção especial à fauna que ocorre, né, na Reserva Natural Serra das Almas, mas por conta do projeto No Clima da Caatinga, que é um projeto que nós desenvolvemos em parceria com a Petrobras, nós conseguimos dar uma atenção maior a isso e espalhar câmeras fotográficas, armadilhas fotográficas que a gente chama, né? Pela reserva, são pontos estratégicos, é um desenho amostral delineado por pesquisadores, né? E com esse desenho nós conseguimos registrar onça-parda, jaguatirica, porco do mato, o gato morisco, o gato do mato pequeno da Caatinga, né? Esses felinos que eu falei são 4 dos 6 felinos registrados para o bioma Caatinga, né? Então, a presença desses animais, né, alguns deles próximos ao topo de cadeia, né, são um indicativo da qualidade ambiental da Reserva Natural Serra das Almas, né? E o aparecimento desses outros mamíferos na reserva, como o porco do mato que eu falei, que é o catitu, o gambá, a raposinha, né, a paca, a cotia, mocó. Então são na verdade 45 espécies de mamíferos, né, além dos 4 felinos que eu falei, que desenham um pouco dessa qualidade ambiental da Serra das Almas, né, que é um posto avançado da Reserva da Biosfera da Caatinga, né, considerado pela Unesco. Nesse mês de outubro a gente celebra o mês da natureza, dos animais. O que é que a gente tem de conquista para celebrar? A gente tem que comemorar esse esforço grande que tem sido feito pela ciência, pelo jornalismo comprometido com a verdade, pelos pesquisadores, pelos ambientalistas, pelas organizações da sociedade civil que teimam em trabalhar para conservar a natureza e a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Nós descobrimos recentemente, por causa de um estudo que está sendo feito na Serra das Almas, para aferir o estoque de carbono, né? A gente sabe que as florestas sequestram carbono da atmosfera e guardam um estoque de carbono. Nos próximos 3 anos nós vamos descobrir qual que é o fluxo, ou seja, quanto de carbono a Serra das Almas sequestra por ano. Mas hoje nós já sabemos que cada hectare da Serra das Almas guarda só acima do solo, né? Quer dizer, sem considerar serrapilheira e raízes e o carbono incorporado no solo, só a parte alta das árvores, 91 toneladas de carbono por hectare. Isso quer dizer mais de 560 toneladas de carbono em toda a Serra das Almas, né? Que é um estoque de carbono impressionante e que tem a ver com esse trabalho da Serra das Almas e da Associação Caatinga com as comunidades do entorno. O estudo descobriu que nos últimos 10 anos, em volta da reserva, quer dizer, fora das nossas cercas, fora do nosso trabalho mais imediato, tem diminuído a incidência de incêndios florestais e de desmatamento. Então, prova de como essa conversa com as pessoas, com a sociedade é muito importante, é um ingrediente essencial para a conservação. Então, isso é motivo para comemorar. Qual a avaliação que você faz, de uma maneira geral, da Caatinga em todo o país? De uma maneira geral, o cenário de desmatamento, incêndios florestais ainda é muito preocupante, né? A gente sabe que próximo de 50% da Caatinga está degradada, né? Ela foi destruída, ela foi suprimida para agricultura, enfim, para outras atividades humanas, que é a mudança de uso do solo. Porém, é importante observar que menos de 3% do bioma é constituído por unidades de conservação, né? Tem conservacionistas que dizem que devia haver unidade de destruição e o resto tudo era para conservar. Mas a verdade é que o desafio é muito maior, né? O desafio é muito grande. E dessa Caatinga, digamos, desse pouquinho mais, pouquinho menos da metade que ainda está de pé, uma boa parte é Caatinga regenerada, não é mata virgem. Então, a fotografia histórica dessa ecologia
uma parte se perde, porque nós não temos dados científicos suficientes de quanto progrediu ou regrediu, né, numa escala de tempo mais longa, a conservação. Então, boa parte da fauna que a gente tinha, que é registrado nos livros de história dos diários de campo de Freire Alemão, na expedição de von Martins e Spix, que são os primeiros expedicionários que andaram por aqui, desenharam sobre a Caatinga e fizeram mapas daqui, nós perdemos, né? Não havia dados estatísticos como a gente tem hoje. Apenas fotografias, pinturas, pranchetas que dão conta da beleza que a Caatinga era. E isso a gente não sabe o quanto mais tem, né? De mata virgem mesmo de Caatinga é pouquíssimo. Quiçá a gente possa considerar essas nossas unidades de conservação, que são os últimos redutos, né? A associação também desenvolve outros projetos, né? Um deles é o No Clima da Caatinga. Como é que é essa iniciativa? O No Clima da Caatinga, que é essa nossa parceria com a Petrobras pelo programa Petrobras Socioambiental, ele contempla todas as linhas de atuação da Associação Caatinga. Comunicação social, educação ambiental, pesquisa científica, restauração florestal, conservação de áreas naturais, criação de unidades de conservação e o debate com as políticas públicas. É um projeto super amplo, foi premiado em 2014, na época dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Objetivos do Milênio, que eram na época, hoje são os ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, foi um projeto premiado pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, enfim, tem uma série de laureações muito importantes. E é um projeto que ampara essa série de ações, né? Mais de 3.000 famílias que hoje foram assistidas pela Associação Caatinga com tecnologias sociais, por exemplo, cisternas de placa, sistemas de reuso das águas cinzas, que são chamados de bioágua, fogões ecoeficientes que usam até 40% menos lenha, meliponários e distribuição de colmeias de abelhas nativas que alcançam as famílias, gestão dos resíduos sólidos, né, com a criação de composteiras e estabelecimento de coleta seletiva nas comunidades. São muitas ações, né, e é um projeto social que recebeu uma consultoria para avaliação do impacto socioambiental dele. E a consultoria é uma metodologia que chama CSROI, é o IDES que faz essa consultoria. E o retorno social desse investimento dá conta de que para cada real investido no projeto No Clima da Caatinga, R$ 7,90 são revertidos, né? São a transformação disso em benefício social. É uma coisa espetacular, né? Vale muito a pena. A gente tem muito o que comemorar, mas também tem muitos desafios, né, Sandino? Que desafios são esses? Acho que os principais desafios em relação à Caatinga, né, tem a ver com a nossa matriz de produção, como é que a gente produz ainda hoje a agricultura e a pecuária no bioma Caatinga, se isso está adequado à vocação climática e ambiental desse bioma, isso é uma coisa muito importante. O combate ao desmatamento e aos incêndios florestais também é uma grande preocupação. Alguns anos atrás, né, nós tivemos um incêndio na Serra do Estevão, em Quixadá. Foram 3, 4 dias de incêndio florestal, 16.000 hectares incendiados de uma vez só. É uma quantidade absurda de incêndio florestal que a gente não pode se dar o luxo de ter, porque a Caatinga é muito suscetível a isso, né? É um bioma que durante a estação seca, né, o estio, que é a estiagem, é muito vulnerável a incêndio florestal. A caça também é outro grande problema para a gente, né? Então, nós sabemos, hoje já sabemos que o que acontece de episódios de caça, de predação de animais por seres humanos, né? Com artefatos como espingarda, armamentos, munição, esse tipo de coisa, não é para a subsistência das pessoas. Infelizmente, é uma prática de um lazer predatório, né? De um lazer mal construído. E é uma coisa antiga, ainda existe isso na reserva. Felizmente, nós conseguimos fazer cada vez mais fiscalizações com o batalhão da Polícia Ambiental. Pelo menos 2 vezes por mês nós conseguimos levar o batalhão lá. E a caça ainda é um problema, as pessoas encontram satisfação nisso, mas a gente insiste com a mensagem de que é importante viver feliz e deixar que a vida seja feliz na natureza também. Então, para mim, esses são problemas importantes, são desafios importantes da Caatinga. A criação de unidades de conservação é uma frente importante a ser vencida, né? O governo do estado do Ceará, por exemplo, graças a Deus, tem seguido uma agenda interessante de criação de unidades de conservação, que é importante que venha para e passo com a criação dos planos de manejo dessas unidades de conservação, que também está acontecendo.
e a sensibilização da sociedade. É isso aí que eu ia falar. Depende de todo mundo, né? Depende de todo mundo. Essa preservação, todo mundo tem a sua parte de contribuição. Exatamente. Então, a gente só consegue cuidar e valorizar aquilo que a gente conhece. Então, vamos conhecer a Caatinga, vamos conhecer o Bioma Caatinga. A página da Associação Caatinga nas redes sociais, né, @acaatinga, é um dos nossos canais de comunicação. O site da Associação Caatinga, né, acaatinga.org.br, eu sou da época que a gente falava www, né? Hoje não. Ninguém usa mais assim. Mas são canais que a gente usa para sensibilizar as pessoas. Então, conheça a nossa biodiversidade, o verde, o belo, que ele é muito mais sedutor do que essa imagem antiga e antiquada de seca, de pobreza e escassez. Não é só isso que nós temos. Nós temos muita beleza que conservar. Nós temos 230 espécies de aves só na Serra das Almas. A Caatinga é hiper rica, né, nos seus pássaros, né, na sua avifauna, e tem projetos importantes de conservação. Aqui no Ceará, por exemplo, o projeto Soldadinho do Araripe, o projeto do Periquito Cara Suja, né, com mamíferos, o projeto de conservação do Tatu-Bola, do Manati, que fica aqui, né, são da Aquasis, que é uma organização parceira da gente também. E eu convido as pessoas a conhecerem esse bioma espetacular que é o Bioma Caatinga, e a cuidarem desse bioma. Conheçam, espalhem essa notícia, se engajem nos projetos de conservação. Recentemente nós abrimos o edital para voluntários. Seja voluntário da Associação Caatinga, ofereça o seu conhecimento, ofereça a sua energia de qualquer área que você seja, do jornalismo, da comunicação social, da biologia, das ciências ambientais, da geografia, enfim. Todo mundo pode ajudar e precisa ajudar, porque o meio ambiente é uma pauta de todos nós, né? Tá ótimo, então, Sandino. Muito obrigada pela participação aqui direto da redação, tá? Obrigado a você, Daniele. Obrigado a todos os telespectadores. Tá aí, com essa mensagem belíssima, a gente encerra o Direto da Redação de hoje. E eu te espero amanhã. Tchau, tchau.